Boa noite, Curitiba. Está no ar o programa Debate Aberto. Meu nome é Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. O convidado de hoje é o meu amigo Eduardo Pimentel Slaviero, que hoje é diretor na Ceasa do Paraná. E é um prazer receber você aqui, Eduardo. Prazer é todo meu, Bernardo. Boa noite a todos. E obrigado a oportunidade por estar aqui conversando um pouco com você. Hoje a gente vai conversar sobre política, sobre o teu trabalho lá na Ceasa e um pouco da história da tua família também, que faz parte e se confunde com a história do nosso estado do Paraná. Eduardo, começando aí a falar sobre política, você foi candidato a deputado estadual em 2010. Você teve uma votação expressiva no que diz respeito à candidatura a deputado estadual, mas infelizmente você acabou não conseguindo se eleger, conseguindo a vitória. Como que você está politicamente hoje? Como que você está situado politicamente? O que você está fazendo? Realmente eu fui candidato em 2010. Voltar um pouquinho antes, Bernardo, em 2009, o então prefeito Beto Richa tinha sido reeleito prefeito e me convidou para assumir um espaço na prefeitura, que eu fui ser diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba. E lá em 2009 fiz um trabalho interessante junto com o secretário Paulino Viapiana na época, e a gente foi trabalhando, foi se relacionando melhor, e em 2010 resolvi ser candidato. Saí muito em cima. Comecei a fazer campanha em março de 2010, o que no meio político é uma loucura, porque não dá tempo de você correr, não dá tempo de você visitar os amigos. Você já começa na época da campanha, pessoal. Exatamente, praticamente. Não tem pré-campanha. Você sai do zero na época da campanha. Quando todo mundo já está com o pé lá na frente. Exatamente. Então, eu comecei a correr por ser neto do Paulo Pimentel, graças a Deus um bom nome, da minha família Slaviero também. Eu comecei a percorrer onde é que nós tínhamos raízes, não só Curitiba, mas como no Norte, como no Centro-Oeste, mas também no Paraná como um todo. E fomos correndo. E fomos caminhando, trabalhando, juntando gente amiga em volta, com o apoio do governador, que na época era candidato, e fizemos uma boa votação. Fiz 20.536 votos, o que faltou ainda um pouco para a minha eleição, mas para quem saiu do zero, eu era desconhecido, tinha o nome do meu avô, mas era desconhecido, e fazer 20.500 votos, para mim foi positivo, Terminada a eleição, o governador me convidou para integrar o governo na área da agricultura, que é onde eu tenho uma pós-graduação, gosto, milito nessa área, e fui ser diretor do Ceasa a convite dele. E mantenho meus companheiros no interior, mantenho meus amigos no que eu posso atender através do governo, procuro estar sempre presente, e estou trabalhando. Eu acho que política é um dom, não é para qualquer um, você tem que estar sempre no campo, você tem que estar sempre correndo. Sempre correndo atrás, Eduardo, fala para mim um pouco da tua função lá no Ceasa. Você é diretor do quê? Qual que são as suas atribuições lá? Eu sou diretor agrocomercial da Ceasa do Paraná. Quem, às vezes, visto de fora, você não conhece o tamanho do Ceasa. O Ceasa movimenta em torno de, por ano, chega a R$1 bilhão a movimentação de mercadorias. É um espaço onde há os empresários, que compram o hortifruti, as frutas, as legumes, as verduras, direto dos produtores, trazem do Brasil inteiro e revendem ali. E também é o espaço do produtor, que o produtor da região metropolitana, principalmente, por se tratar o Ceasa aqui de Curitiba, mas nós temos Ceasa em Londrina, Maringá, Cascavel e Foz. A tua diretoria abrange todas essas sedes? Todo o Paraná. Tá. O Ceasa é do Paraná inteiro, são 5 unidades. Tá. Então, também temos o espaço do produtor. Como eu estava falando, o produtor vem direto vender na pedra. Então ele sai da pequena propriedade dele, com o seu caminhão de alface, e vai vender direto para um supermercado, para um restaurante, para um hotel. Isso é a riqueza que o Ceasa traz, a gente não consegue até mensurar, porque o produtor pequeno não precisa de ninguém para vender para ele vai lá e vende direto. Então é um complexo de empresários, produtores e compradores que é muito bonito de ver. Vale a pena a visita para as pessoas, para os consumidores finais, vale a pena visitar. E é tranquilo? O cara que quiser ir lá conhecer a estrutura, o trabalho lá no Ceasa, é tranquilo. Só tem que acordar cedo, Só tem que acordar de madrugada. Porque até isso foi uma coisa que nós fizemos recentemente. O Ceasa, ele tem um horário, às 4 da manhã. Só que por anos, ele foi sendo flexibilizado. Então, a partir das 2, da 1 hora da manhã, começava a comercialização.
E de um mês para cá nós conseguimos fixar o horário. Tiramos os carros de dentro da unidade, pusemos no estacionamento na frente, que era um grande problema, porque o comprador que chegava de caminhão não conseguia estacionar. E também regulamentamos o horário. Então, 4 horas da manhã é a hora que começa e é a hora que a gente libera a entrada. Então, se você quiser ir visitar ou se alguém quiser ir visitar, vai ter que acordar bem cedo. Mas vale a pena, Claro. Interessante. Na atividade que você desempenha lá no Ceasa, você tem contato direto, como você falou, com os agentes do agronegócio. Isso. Produtor, transportador, representantes comerciais, que acredito que deve ter. Hoje em dia o agronegócio está desenvolvido, já temos marcas aí, né, de produtos, hortifruti e revendedores. Quais são as principais reivindicações desses agentes do agronegócio aqui no estado do Paraná, Eduardo? O agronegócio, né, Bernardo, é o salvador da pátria no Brasil. É quem levanta o PIB do Brasil, é o agronegócio. Enquanto a indústria, o comércio, o serviço, às vezes puxam para baixo, as safras dos nossos agricultores puxam para cima. Então, o mais importante é a infraestrutura para o agronegócio, né? Tanto as estradas, quanto principalmente as estradas rurais, para os produtores conseguirem escoar a safra deles, conseguirem tirar a produção deles de dentro da porteira, porque o produtor da porteira para dentro faz o trabalho dele. A cada safra de soja, milho para os grandes produtores, ou a safra de tomate, de vagem, a cada safra eles se superam. Eles crescem, eles investem, eles aprendem, né, no Senar, com a parceria com a FAEP, que é uma bela de uma entidade, eles se superam. Mas da porteira para fora é que está faltando um pouco ainda de ajuda. E é isso que é a maior reivindicação que eles têm. Infraestrutura para o escoamento da safra. Exatamente. E você agora, como diretor do Ceasa, você tem percebido investimento nessa área, tanto por parte do governo estadual como do governo federal? Por parte do governo estadual eu tenho percebido realmente investimentos no Porto de Paranaguá que não eram feitos há mais de 10 anos, que estão sendo feitos, como a dragagem, né, do Porto. Recentemente o governador teve em Paranaguá, acho que há uma semana, 2 atrás, investimentos para novos shiploaders, que é as máquinas que carregam os navios. Então, está sendo um investimento bom, mas o Estado tem limitações, né? Nós precisamos, principalmente em rodovias, do governo federal. A gente viu que algumas concessões que o governo federal tentou fazer na área de rodovias, dessa vez não no estado, mas em outros estados do país, não deram certo. Então a gente espera que eles achem um caminho, né, uma estratégia boa para começar a resolver esse problema, porque o Brasil está precisando. Uhum. E, Eduardo, fala para mim como que o governador Beto Richa tem contribuído com a Ceasa. O que ele fez que ajudou o Ceasa a melhorar aí nesses últimos 3 anos? Aí? O Estado, através do governador Beto Richa, tem sido um grande parceiro para o Ceasa. Primeiro, nos pequenos investimentos que a gente precisa na manutenção, né? Asfalto, que é muito importante, cobertura dos pavilhões. A gente tem procurado trabalhar muito nisso. Mas o mais importante, Bernardo, o Estado está sendo um parceiro, só para o pessoal entender, a Ceasa é de 1975 e até hoje ela é do mesmo formato. Então, nesses anos, ela está se saturando, ela está saturada. E o Estado está sendo parceiro no estudo de uma nova Ceasa, através de uma parceria que nós temos com a região da Emília-Romagna, na Itália. São pavilhões modernos, que comportam o produtor, comportam os compradores, comportam as demandas do século XXI. E o Estado está sendo um parceiro no desenvolvimento desses projetos. Tanto quanto no valor dos projetos que precisa, quanto na liberação de áreas. Sem isso, o Ceasa ele vai mais alguns anos. Não muitos anos, mais uns 5. Para ser 10, 15, 20, nós precisamos de uma modernização no Estado. Tá. E antes do intervalo, fala para o nosso telespectador o significado da sigla. Centrais de Abastecimento SA. Tá bom. Isso aí. A gente vai para um intervalo e já volta com mais debate aberto.
Palladium, completa a sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o meu amigo Eduardo Pimentel Slaviero. Eduardo, você começou a trabalhar com o teu avô Paulo Pimentel muito cedo, desde os 16 anos de idade. Como que foi trabalhar com ele, um ex-governador do estado, empresário de grande rede de empresas da área de comunicação? Quais foram como foi trabalhar com ele e quais foram os ensinamentos que mais marcaram você, Eduardo? Foi, primeiramente, Bernardo, a humildade. Né? Quando eu comecei a trabalhar, e graças a Deus eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com 16 anos, porque o Paulo Pimentel nos deu espaço na empresa dele, eu sempre aprendi que ele percorria as empresas, ele percorria todos os cantos da empresa, conversando com todos, respeitando todos. Isso foi uma das primeiras coisas que comecei a marcar, começou a me marcar. E eu comecei com 16 anos, mas comecei lá embaixo. Ajudava a descarregar caminhão de bobina para os jornais, ajudava a carregar jornal, ajudava a carregar tinta. O que para mim eu adorava na época, né? Porque você é jovem, você é novo e você quer... E foi um bom trabalho. Por anos eu fiz isso. Aí eu fui subindo, né? Fui para auxiliar administrativo, né? Depois eu fui ser contato da televisão, né? Vender propaganda, né, o que me deu um bom relacionamento com muitas pessoas, me ajudou a me desinibir. Aumentou o teu network. Aumentou, sem dúvida. Com a venda das televisões, em 2007, eu voltei para o jornal como gerente administrativo e de compras, o que também me deu uma excelente experiência, porque eu comprava os insumos para o jornal, material de escritório, e eu fui aprendendo, sempre conversando com meu avô, sempre aprendendo com os jornalistas, o que trabalhar em jornal e em televisão foi uma alegria para mim. Pena que é um ciclo que se fecha, né? O Paulo Pimentel vendeu as empresas, mas é um ciclo natural, tudo tem um começo e um fim, e para mim foi uma bela experiência. Então o principal ensinamento que você traz da experiência com o ex-governador Paulo Pimentel é a humildade. Sem dúvida. A humildade e o empreendedorismo. Porque... Eu lembro desculpe te interromper, eu lembro do teu avô, né? Ele... Na TV Iguaçu, eu lembro que eu almoçava muito na casa da minha avó, durante a semana, nós morávamos no mesmo prédio. Eu lembro que meio-dia o meu avô sentava e ele assistia o jornal da TV Iguaçu e esperava o comentário do Paulo Pimentel. Que o Paulo Pimentel entrava no ar para fazer o comentário, ele era comentarista político. Isso mesmo. E daí dava os pitacos dele, falava, às vezes agradava alguns, desagradava outros. Exatamente. Foi uma escola política importante para você. Foi muito boa. E ele fez isso a vida inteira, que foi até o que manteve ele muito tempo na mídia. E eu, quando comecei a frequentar, acompanhava os comentários dele, né? Claro que nos bastidores, mas acompanhava. E realmente, até hoje, Bernardo, eu ando pelo interior do Paraná, eu ando em Curitiba, e o pessoal para me falar dele. Isso para mim é uma alegria, é um orgulho. Porque eu ando, além deles, eles me param para falar da época que o Paulo Pimentel foi governador, para falar da época que ele foi deputado, para falar das boas realizações que ele fez e para falar dos comentários que ele tinha na televisão. É verdade, porque eu sou muito mais novo que o pessoal da época dele. Eu tenho só 25 anos de idade. Mas mesmo assim, eu lá muito pequeno lembro e acompanhei inúmeros comentários dele, porque eu também, a família sempre ligada à política, a gente sempre prestava atenção no comentário político dele. Exatamente. Foi importante também para muita gente aprender um pouco sobre política com o ex-governador Paulo Pimentel. Bacana. Eduardo, fala para mim. A gente já falou, né, sobre a tua candidatura e agora como que você está agora? Você pretende se candidatar a deputado estadual, deputado federal novamente? Quais são os seus planos para as eleições gerais do ano que vem, em 2014? Eu, desde que perdi minha eleição, como eu falei, eu venho mantendo meus companheiros, eu venho atendendo, eu venho conversando, venho visitando. Continua fazendo política. Exatamente. E tenho corrido para trabalhar para o ano que vem, né? Não é fácil você ser candidato, você ser deputado, é uma briga grande, é uma estrutura que você precisa. Eu estou trabalhando, né? Eu tenho vontade, eu tenho ideal, né? Eu, como você, como muitos jovens, temos realmente a vontade de mudar o Paraná
nossa cidade, Curitiba, mudar o Paraná, mudar o Brasil. Estou trabalhando, tenho vontade, quero continuar o bom nome que o Paulo Pimentel fez, o que me orgulha, então eu quero manter o nome que ele fez, manter o bom nome que ele fez, mas como é discutido hoje no Brasil, nós precisamos de uma reforma política, porque tem muita coisa que fica difícil para quem é de fora conseguir se eleger deputado. Né? São campanhas caras, são estruturas caras, isso que nós temos que ir discutindo. Para a eleição do ano que vem eu tenho trabalhado bastante e vamos ver. Tem visitado os municípios, corrido o trecho, Eduardo? Tenho visitado, tenho corrido, tenho ido atrás, visitado os companheiros, viajado junto com o secretário de Agricultura, o Norberto Ortigara, que eu tenho um bom relacionamento, nós estamos sempre juntos, tenho aprendido muito com ele e sempre que eu posso eu estou correndo, visitando os amigos. Bom, Eduardo, vamos fazer aqui uma pergunta um pouco mais polêmica. Quem que você acha que vai emplacar a vice-governadoria do governador Carlos Alberto Richa? É uma pergunta difícil de te responder por enquanto, viu, Bernardo? Mas qual que é o teu palpite? Eu acho o seguinte, o Beto, o governador, ele tem feito um bom trabalho pelo Paraná. Né? Tá retomando os investimentos, coisas que estavam paradas há muito tempo. Eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que hoje depende muito das composições, né? É duro você falar, porque isso vai ser resolvido lá no fim. Mas depende muito das composições. Depende se o PMDB vai ser... Eu estou te falando, não é porque eu tenho alguma informação privilegiada. Eu estou te falando que está no meio político. Não, que lógico, todo mundo sabe. Sim. Tem o Ratinho Júnior, É uma que é um possibilidade. excelente rapaz, um homem novo. Secretário atuante, de muito Desenvolvimento Urbano, muito atuante, preparado, tem base, é capaz, é um bom nome. Tem o Osmar Serralho, que é um deputado do PMDB da região de Moarama, foi integrante da CPI dos Correios, um cara sensacional, sabe? Ele tem um respeito muito grande no meio político e fora dele. E para o governador seria bom, né? Porque traria o PMDB para a chapa e o PMDB continua sendo o fiel da balança aqui no Paraná, né? O PMDB é um partido muito forte no Paraná. Porque se como no Brasil. Tem muitos prefeitos e se o PMDB, se o senador Requião conseguir viabilizar a candidatura dele, a eleição vai tomar contornos aí inesperados, eu acho que para todo mundo. Sem dúvida. O ex-governador e senador Requião está tentando ser candidato. Isso é uma briga que eles vão ter internamente dentro do partido para ver se vão apoiar o Beto ou se vão ter candidatura própria. Isso também vai ser definido lá na frente. Se não tiver se tiver candidatura própria, já anula a vice do PMDB. Né? Então abre mais para o Ratinho. Mas tem outros bons nomes no Paraná, outros deputados federais que podem ser cogitados. Mas eu acho que no básico é entre esses dois. Entre Osmar Serralho e Ratinho Júnior. Na minha opinião. Esse é teu palpite. Opinião pessoal. Tomara que se acerte. Eu vou dizer, no meu programa o Eduardo Pimentel foi lá. Não sou eu que estou dizendo. É o meio político. É o meio que político. Não, com certeza. Isso. Eu participo, você sabe disso, você é meu companheiro. Eu participo do meio político e realmente esse é o palpite. Eu ainda acho que o mais interessante para o governador Beto Richa seria conseguir a vice do Osmar Serralho, né? Porque ele fecharia a questão com o PMDB. E além do que, teria o Ratinho Júnior, que já manifestou que quer ser deputado estadual, lá na Assembleia, defendendo as cores do governo dele. Agora, se ele for de Ratinho também, ele tem um cacife eleitoral muito grande no interior, uma votação aqui na região metropolitana, onde o Ratinho Júnior é capitão, né? Ele comanda. Mas eu que estou começando a política, você também, Bernardo, a política é muito dinâmica. É dinâmica. Um dia a coisa muda muito rápido. A coisa muda rápido, né? Então tá bom. A gente vai para mais um intervalo e já volta com mais debate aberto.
completa a sua vida. Voltamos com o programa Debate Aberto. Estamos agora no último bloco, entrevistado é o Eduardo Pimentel Slaviero. Eduardo, você já perdeu uma eleição. Fora a derrota, o que mais tem de ruim na política? Primeiro tem uma fala, né, um ditado que você aprende mais na derrota. E eu aprendi muito, né? Com certeza, Deus sabe o que faz, né? A gente tem hora para tudo, e eu aprendi muito na dela. A política é um lugar onde potencializa tudo, né? Além da corrupção, né, que está aí no Brasil inteiro, que ninguém aguenta mais, né, que ninguém suporta no Brasil inteiro, tem no estado, tem nos municípios. Por isso que precisa de uma reforma política rápida, né, para que a gente possa pelo menos amenizar um pouco isso. Precisa de gente nova para trabalhar. Mas, sem dúvida, a corrupção é a pior coisa, porque é onde está o recurso para ser investido para a população, que alguém vai lá e desvia, ou que alguém vai lá e aplica mal esse recurso, porque também tem que ter punições para quem aplica mal o dinheiro público. Claro. Porque o gestor público está trabalhando com o dinheiro do povo. Não adianta aplicar dentro da lei, mas aplicar mal também. Exatamente. Né? Ele também tem que ser responsabilizado. O grande problema, na minha opinião, da corrupção é que ela afastou as pessoas de bem, as pessoas que têm caráter da política. Essas pessoas, elas desistiram da política. Eu acho que cabe a você, que é uma liderança no Estado, e aos jovens em geral, trazer de volta essas pessoas para a política, porque só assim a gente vai conseguir um Brasil melhor, um Estado dúvida. Melhor. É importante. Nós dois, né, somos jovens, tem jovens bons na política, deputados estaduais que entraram agora que são jovens, federais, gente querendo entrar. É importante, é difícil, realmente é. Eu perdi uma eleição, já tenho um pouco de experiência, mas tem que tentar, porque se realmente você falou, se nós que temos boas ideias, que queremos contribuir para o Estado, se a gente não for, tem gente que vai, porque a política está sempre aí, a política faz parte da vida de todos. Não adianta dizer que não. Ela está presente em todos os lugares. Em tudo. Tudo, tudo. Então, é melhor ter alguém de bem fazendo política do que vários de mal. Não podemos criar uma classe política. Nós temos que ser cidadãos que exercem a política. É isso mesmo. Porque o que está acontecendo hoje, existe uma classe política que nós mesmos marginalizamos, nos desinteressamos e deixamos chegar do jeito que chegou com o deputado federal do presídio. Né? Isso são aberrações né, do sistema político brasileiro. Tem gente boa na política, mesmo os deputados com muitos anos de mandato, governadores, prefeitos, tem muita gente boa, mas tem que trabalhar para tirar os maus. Agora eu te faço uma pergunta mais inspiradora, né? Eduardo Pimentel Slaviero, por que você está na política? Porque eu tenho, como eu te falei, eu tenho ideais. Eu aprendi política dentro da casa do meu avô. Então, graças a Deus, ele fez um bom governo, ele foi um bom deputado, ele tem bom nome. E eu aprendi a escutar as histórias dele, isso começou a me animar. E ainda mais você lendo muitos desmandos na política, né, nacional, enfim, muitas coisas que não agradam, isso me traz para a política, me traz a vontade de ser diferente, de fazer as coisas como elas devem ser feitas, de ajudar a população, de ter reconhecimento, é claro, mas o reconhecimento através do bom trabalho, do bom investimento de recursos. Principalmente a maior, Bernardo, a maior atitude que nós temos que ter, que é básico, é ser honesto. Isso não custa nada, está dentro de cada um, e você sendo honesto, você se diferencia da maioria. Com certeza. Vamos fazer um bate-pronto aqui. Eduardo, você é um político, né? Você ama o que você faz? Eu gosto muito do que eu faço. Né? Você tem que ter realmente amor pelo que você faz, como você falou. A política, todo dia você se pergunta por que você está nela, né? Porque não é fácil você ser político, mas eu gosto do que eu faço, porque a realização de ver um trabalho bom sendo feito vale a pena. É um meio sofrido, né? Política é sofrida. Você tem medo do que, Eduardo? Eu tenho medo da morte. Medo da morte? Tenho. Gosta de viver, então? Gosto de viver. Você não pode responder Paulo Pimentel, um político paranaense. Olha,
o Paraná teve muitos bons políticos. Não é à toa que o nosso estado está vanguarda, né, no país inteiro. Mas dos atuais, eu gosto muito do governador Beto Richa, me espelho muito na sua liderança, o senador Álvaro Dias, né, eu li muito sobre a história do Paraná, como você também, o Ney Braga, o Zé Richa, são homens que fizeram bem para o Paraná. Os políticos nunca conseguem sentar nessa cadeira e responder só um nome. Eles sempre querem... Porque... é verdade. Tem vários, né? Mas você citou bons nomes. E agora me fale de um político brasileiro. Na atualidade, né, eu admiro muito o senador Aécio Neves, o governador Eduardo Campos, que são os nomes que estão na mídia, né? Tem um grande... Também lendo a história política do Brasil, acho que um grande democrata foi o Ulisses Guimarães, né? Foi um homem excelente, Tancredo Neves. Eu acho que foram bons políticos que ajudaram na democracia brasileira. Um ídolo teu? Eu posso dizer que, politicamente... Esse você pode responder. É o meu avô, Paulo Pimentel. Esse você pode dizer, né? Eu aprendi muito com ele. Né? Meu ídolo também é meu pai, Cláudio Slaviero, meu outro avô, Rubens Slaviero, que são gente que, graças a Deus, eu tive o prazer de convivo até hoje, aprendo muito. Eu brinco o seguinte, viu, Bernardo? Se eu pudesse pedir para os meus avós, tanto o Paulo Pimentel quanto o Rubens Slaviero, uma herança, eu gostaria de receber a experiência deles. Porque eu procuro estar conversando com eles para aprender o que eles têm para me dizer. Mas politicamente é o Paulo Pimentel. Sempre me orienta, me ensina, tem boas ideias e eu aprendo muito com ele. Bom, Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Debate Aberto. Eu desejo para você a melhor sorte na tua carreira política. Espero que em 2014 você logre vitória na tua campanha para deputado estadual. Quero ver você ocupando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa em 2015. São poucos os convidados que eu recebo aqui, eu acho que até agora nenhum que eu elogiei. Você transmite muita transparência para as pessoas. Obrigado. E eu tenho certeza que você conquistou os telespectadores porque você é um rapaz jovem e que tem a fisionomia do bem. E é gente de bem como você que a política precisa. Parabéns pela tua humanidade que você demonstrou aqui, que você demonstra nos lugares que a gente te encontra. Que bom, muito obrigado, Bernardo, obrigado pelas palavras, isso sempre é um incentivo, né? A gente sempre precisa estar incentivado para continuar. Quero dar o meu boa noite a todos, obrigado pela atenção. E você, Bernardo, parabéns pelo esse espaço que você conquistou, é uma beleza, eu mesmo nunca fiz um programa, parabéns, eu acho que isso que você está fazendo é muito bom, trazendo personalidades para conversar, é muito rico. E também espero que você tenha sucesso na tua carreira, que você também escolha pelos bons caminhos e seja uma pessoa séria como você é. Eduardo, obrigado pela tua presença. Conte comigo. Obrigado. O programa Debate Aberto fica por aqui. Terça-feira que vem tem mais, a partir das 23 horas. E sempre dê um pulo aqui no canal 5 da NET, 72 e 186 da TVA, porque o programa reprisa a semana inteira. Muito obrigado pela tua audiência e muito obrigado aos apoiadores culturais que fazem esse programa acontecer. Boa noite e até semana que vem. Um abraço.